Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Queremos tratar da arquitetura de computadores. O que é a arquitetura de computadores? Se refere ao comportamento de um sistema computacional visível para o programador, ou seja, aos aspectos relacionados com a execução lógica de um programa. A organização de computadores se refere às unidades estruturais e seus relacionamentos lógicos e eletrônicos, segundo o Stalling 2010. Um computador é uma máquina composta de partes eletrônicas e eletromecânica. Falamos da eletromecânica, que é hardware. Essa máquina capaz de coletar, manipular, fornecer os resultados de informação para um ou mais objetivos. Para se considerar um computador, ele precisa ter processador, memória, dispositivo de entrada ou saída, que podem ser utilizados de modo eficiente na solução dos tipos de problema, os quais possuem uma grande complexidade ou um grande volume de dados. Os computadores eletrônicos digitais recebem essa denominação porque são desenvolvidos a partir de circuitos eletrônicos e são capazes de realizar cálculos, operações lógicas e movimentações de dados entre o processador e seus dispositivos de armazenamento e de entrada e saída. Os sistemas digitais em seu nível mais baixo representam as informações somente através de dígitos. No nível mais alto, estes dígitos codificados formam diferentes combinações capazes de representar qualquer tipo de informação. As informações normalmente são representadas internamente por sinais eletrônicos binários que podem ser somente os valores 0 ou 1, correspondendo a estar ligado ou desligado, ter energia ou não no curto circuito, onde 5 volts representa o dígito 1 e o 0 volt representa o dígito 0. Desta forma, o computador digital é um sistema digital binário, pois a informação é representada nele somente através dos dígitos binários 0 e 1. Um computador é capaz de realizar basicamente 4 operações, segundo o autor Stalling 2010. Processamento de dados é a primeira operação. A segunda operação, armazenamento de dados, é a segunda. A terceira, movimentação de dados e o controle, que é a quarta operação. A tarefa principal do computador é o processamento de dados. O computador é capaz de fazer inúmeros cálculos para manipular os dados. Esta manipulação das informações chama-se processamento. Aquelas operações que o computador é capaz de fazer, essa manipulação de dados é chamada de processamento. E as informações iniciais recebem a denominação de dados. Dados são aqueles que não estão desorganizados. João, casa, dormir. São dados esses. O João dorme na casa. Já é uma informação, já está processada. Então, a informação compreende os dados processados e organizada para atender um objetivo específico. É a definição da informação. De como eu tinha dito, casa, João, dormir.
o João dorme na casa. Já é uma informação com dados. Primeiramente os dados estavam desorganizados, mas agora já os dados estão organizados. Para que ocorra o processamento de forma adequada, é necessária uma unidade de controle que gerencie os recursos do computador e coordene o funcionamento de partes. É aí que entra aquela função de controle. Nas 4 que o computador, segundo Stalin, é capaz, entra a operação controle. Para toda essa operação existe algo que controla. É essa coisa que controla. Entra a parte do controle. Também é essencial que um computador armazene os dados. Se eu fabriquei uma informação a dizer o João dorme na casa, tenho que armazenar em um certo lugar. Se eu tenho umas músicas, tenho que armazenar em um certo lugar. Um filme, tenho que armazenar em um certo lugar. Então, é aí onde entra a parte de armazenamento. Mesmo que o computador esteja processando dados de forma dinâmica, de modo que os resultados sejam imediatos, o computador precisa armazenar temporariamente pelo menos alguma parte dos dados que estão sendo trabalhados. Onde é que podemos armazenar esses dados? Na memória. A memória é um dispositivo eletrônico que tem a capacidade de armazenar essas informações e fornecê-las quando solicitadas. O computador precisa também ser capaz de movimentar os dados entre ele e o mundo exterior. Um sistema computacional contém dispositivos que são usados como origem ou destino de dados, denominados periféricos. Quando os dados são recebidos ou enviados a esses periféricos, o processo é conhecido como entrada ou saída de dados. O computador é o responsável por processar os dados e transformá-las em informação através da execução de instruções em linguagem de máquina baixo nível que o processador é capaz de executar. Para que um problema possa ser resolvido pelo computador, é necessário criar um algoritmo computacional composto por uma sequência de passos ou ações que determina a solução do problema e a respectiva codificação. Usamos uma linguagem de alto nível que é mais fácil de ser escrita. Essa codificação transforma o algoritmo num programa, ou podemos dizer num software. As principais etapas de um algoritmo para a obtenção de uma solução computacional são a elaboração do algoritmo computacional referente ao problema. B. Codificação do algoritmo numa linguagem de alto nível, programa-fonte, refere-se a programa-fonte. C. Tradução ou compilação do programa-fonte para o código responsável em linguagem de máquina. Isso refere-se a programa-objeto. D. Execução do programa-objeto pelo computador. Essa é a parte executável. Na interpretação, cada instrução expressa em linguagem de alto nível é interpretado por um programa específico que está em execução. Esse programa específico é denominado interpretador. Este, por sua vez, executa a instrução correspondente através do hardware do computador. Linguagem de máquina. A unidade de controle moderna é projetada para reconhecer instruções codificadas como padrões de bits. Ao conjunto de instruções é dado
o nome de linguagem de máquina. E cada uma dessas instruções é chamada de instrução de máquina. Executando programas em linguagem de máquina. Um programa é uma sequência de instruções em uma linguagem a ser executado com um objetivo de realizar uma determinada atividade pré-programada. O programa em linguagem de máquina fica posto na memória principal, sendo de responsabilidade da unidade de controle a busca por cada instrução de máquina, sua codificação e o gerenciamento da execução desta instrução com o auxílio da ULA após o término de instrução de cada instrução. O processo se repete, dando continuidade ao ciclo de máquina. Para o controle deste ciclo, a unidade de controle possui 2 registradores de propósito específico: o controlador de instruções e o registrador de instruções. No controlador de instruções é armazenada o endereço de memória da próxima instrução a ser executado. Assim, a unidade de controle fica informada sobre a posição do próximo, sobre a posição do programa em execução. Já o registrador de instruções guarda a instrução de máquina que está em execução. O ciclo de máquina é dividido em 3 fases e cada fase a unidade de controle utiliza seus registradores para auxiliar na execução das instruções. Temos como a primeira fase do ciclo de máquina a busca. Na busca, a unidade de controle pede para a memória principal transferir a instrução contida no endereço de memória indicado pelo contador de instruções, e este conteúdo é armazenado no registrador de instruções. Por fim, o conteúdo do contador de instruções é incrementado, ficando pronto para a próxima fase de busca. Na segunda fase, que é a decodificação, a unidade de controle separa os campos da instrução contida no registrador de instruções de acordo com o tipo de operação, identificando os operadores da instrução. Na terceira fase, que é a execução, os circuitos específicos da ULA são ativados, os dados de entrada carregados e a tarefa indicada na instrução é executada. Ao final da execução, a unidade de controle recomeçará o ciclo partindo da fase de busca. Os computadores digitais convencionais baseiam-se no modelo idealizado por Wu Newman em 1946, baseado em 5 componentes principais, que são: unidade de entrada, promove instruções e dados ao sistema; unidade de memória, armazena os dados do sistema; unidade de memória, armazena os dados do sistema. Temos como o terceiro ponto, unidade lógica e aritmética, processa os dados. Essa parte é aquela parte que processa os dados, a parte do processador. Em unidade de controle, controla a execução das instruções e o processamento dos dados. E por fim, temos
unidade de saída, como também a palavra diz, sozinho, saída, é a parte onde saem os resultados, apresenta os resultados dos dados processados. É quando sai já a informação já processada, depois no fim. Por fim, vamos falar de tipos de computadores. Os principais tipos de computadores disponíveis atualmente, segundo Tenbao, são computadores descartáveis. São computadores desenvolvidos no único chip. São computadores desenvolvidos num único chip e são usados em chips de RFID, Radio Frequency Identification, em etiquetas de produtos e em cartões de facilitações para normalmente tocar uma música. Computadores que são chamados de microcontroladores. São computadores embutidos em dispositivos como eletrodoméstico, carros, relógios, telefones, equipamentos médicos, militares. São computadores pequenos desenvolvidos para atender uma necessidade específica. Temos outro tipo, computadores de jogo. Como o nome também sabe, é esse tipo de computador embutido em videogames. São computadores normais, com capacidade de som, recursos gráficos específicas, mas com software limitado e pouca capacidade de expansão. Temos computadores portáteis. São computadores completos, mas com dimensões reduzidas e limitações quanto ao tamanho de tela, teclado, conexões com periféricos e capacidades de expansão. Nessa categoria também enquadra os telefones, smartphones, os tablets, o PDA, Person Digital Assistant e os netbooks. Temos os computadores pessoais. São, como também dizem os computadores pessoais, personal computer. Os PCs, os vulgos usados, o mesmo computador que estou a usar agora para a gravação desse vídeo. São computadores convencionais usados tanto nas residências quanto nas empresas para as mais diversas atividades, incluindo jogos, acessos à internet e aplicativos. Os computadores pessoais podem ser os PCs compatíveis, produzidos por inúmeras empresas no mundo todo, ou ainda os Mac da Apple no topo dos modelos de computadores pessoais. Estão as chamadas estações de trabalho, que nada mais são do que um computador pessoal com grande poder de processamento. E temos os servidores. Servidores são computadores pessoais ou estações de trabalho que são utilizados como servidores de rede. Os servidores normalmente são desenvolvidos para suportar um número maior de processadores, mais conexões de rede, mais espaço de armazenamento em disco e seus componentes permitem que o mesmo fique ligado de forma ininterrupta. Estamos a falar dos servidores. Muito obrigado, colegas, por hoje. Vamos terminar aqui. Até a próxima aula. Prometo voltar com mais um outro tema a falar de sistemas de computação. Muito obrigado. Meu nome é Nathaniel Acácio, aluno da ICED, terceiro ano. Muito obrigado.